azeite em minha cabeça e deu uma cabeça. Me enxergou, declare, cante. Enxergou na minha tormenta, me livrou meus problemas, transformou minha tristeza e mudou me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça, me deu lugar na mesa. Oh meu Pai, me leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Diga, eu dependo desse amor e sem ti eu sei. E leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu pai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. O seu pai não te rejeita, ele te chama e ele te acolhe. Ele te chama e ele te acolhe, e ele te abraça, e ele te beija, e ele te ama, e ele te mostra uma realidade a qual você que estava lá fora comendo lixo, ele diz: meu filho, eu te amo. Coloco em você uma veste nova hoje. Coloco o anel no teu dedo hoje. Coloco sandálias novas no teu pé hoje. Celebre, porque ele te achou. Celebre, porque ele te encontrou. Celebre, porque você é filho. Você é filho, você é filho, e ele não te deu espírito de covardia, mas ele te deu espírito de filho. Para de ficar achando, sentindo pena de si mesmo. Você tem um pai. Me enxergou na transformou e mudou minha vida inteira. Me vestiu com me deu o meu pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça e o meu pai, e leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos. Te amo, meu. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei. Dependentes de uma graça, aleluia. Dependentes de um amor, aleluia. Digno de adoração.
chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, clamo o nome dele, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu Senhor. Tua graça cobre os meus temores. Cante isso. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, se estou cercado, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome eu clamarei, e além das ondas eu olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, e tu és meu. Saia do raso, saia da zona de conforto e vem pro fundo, e viva o extraordinário de Deus na tua casa, na tua família. Sai do raso, sai da zona de conforto. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do e minha fé será mais firme, Senhor, em tua. Guia-me, pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-nos, Senhor, intimidade contigo, nos leva, Senhor. Queremos ir mais fundo em ti, queremos ir mais fundo em ti. Nos leva, Senhor.
noite. Te adoramos. Queremos ir mais fundo, te conhecer mais. Derrama, Senhor, mais sede e fome de Ti, mais sede e fome pela Tua palavra, pela Tua presença. Tu és tudo que precisamos. Tu és tudo que precisamos. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração quebrantado diante de Ti, reconhecendo a Tua majestade, a Tua soberania. Sem Ti nós não podemos fazer nada. Precisamos de Ti, Senhor. Reconhecemos a nossa dependência em Ti. Reconhecemos a nossa dependência em nosso Pai, aquele que nos conhece, aquele que nos formou, que nos criou. Somos Sua imagem e semelhança. Tu tem nos amado desde o primeiro dia, Senhor, em que levantamos as nossas mãos. Esse é o seu momento, Inova. Declare o seu amor pelo seu amado nessa noite. Ele te convida a um lugar de intimidade. Venha mais fundo, mais fundo, mais fundo, e viva o extraordinário de Deus. Viva o extraordinário de Deus. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei. Descansa, pois eu sou Teu e Tu és meu. Diga isso. Eu sou Teu e Tu és meu. Eu sou Teu e Tu és meu. Eu sou Teu e Tu és meu. Põe a mão em seu coração. Põe a mão em seu coração. Põe a mão em seu coração. Feche os seus olhos. Isso, feche os seus olhos. Põe a mão em seu coração. O Senhor está em nosso meio. Pai, por bondade e misericórdia, restaura a nossa fome. Restaura a nossa sede, ó Pai. Restaura, ó Pai, a nossa fome. Aquela mesma estação em que nada mais importava a não ser estar em Tua presença e fluindo no Teu Santo Espírito. Estamos vivendo, se aproxima de nós um tempo de apostasia, em que o amor de muitos se esfriarão, mas muitos não são todos. Preserva, Pai, a Sua igreja. Preserva cada um de nós como remanescentes fiéis, que Te amam acima de tudo, Te desejam mais que o pecado e as tentações, e guarde a nossa fé. Nos faça voltar ao secreto, ó Pai, a
até que nada mais importe a não ser a tua presença. Como igreja, nós oramos nesse momento, que possamos voltar àquele primeiro amor que foi deixado por alguns, em que nós nos ajoelharmos à beira da cama e orávamos, chorávamos, sem se preocupar com o horário, em que líamos a tua palavra e passávamos horas e horas, e a preocupação não era postar o devocional, mas era conhecer e receber uma porção de ti. Restaura a fome da tua igreja, restaura a nossa sede por aquilo que realmente importa. Leva-nos, ó Pai, a um ambiente mais profundo. Leve-nos, ó Pai, a uma fé com firmeza. E não queremos ser cheios, mas queremos transportar da sua vida, da tua presença, e seja manifesta em nosso dia a dia, em nome do Senhor Jesus. Se você pode, levante a sua mão e nesse momento comece a declarar palavras de adoração. Se você tem glória a Deus, libere o glória a Deus. Eu quero te incentivar. Se você tem um aleluia, libere o aleluia. Se você é batizado com evidências em línguas, comece a edificar esse mesmo. Diga que Ele é santo, diga que Ele é bom, diga que Ele é poderoso. Libere a adoração nesse momento. Peça que Ele restaure a sua fome, a sua sede. Abra sua boca, igreja, e libere a adoração nesse momento. Isso. Diga palavras de afirmação, diga palavras de amor. Diga como em Apocalipse, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Em nome de Jesus, ó Pai, que nossa vida seja uma canção que alegre a Ti, que as nossas orações seja como harpas e taças que estão na frente dos anjos, dos anciãos. Nós oramos, ó Pai, para que sejamos alinhados com a eternidade, e a nossa correria e os afazeres do dia a dia não roube de nós a fome e a sede pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir aquele que vive e reina para sempre. Mais forte. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro de Deus seja dada honra, glória, louvor, poder, sabedoria pelos séculos dos séculos. Que todo joelho nos céus, na terra e debaixo dela se dobre por toda a eternidade. E assim como os anciãos, a igreja possa se prostrar e declarar: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar o selo. Que a nossa vida seja recompensa, que o Cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício através da nossa vida. Aleluia! Aleluia! Bendito é o Cordeiro de Deus. Obrigado, louvor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. O Senhor está em nosso meio, irmãos. Aleluia. Graças a Deus. Bendito é o Cordeiro que venceu. Que o Senhor restaure a nossa fome, que o Senhor restaure a nossa sede por aquilo que realmente importa. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, que a graça do Senhor, a paz que excede todo entendimento, seja sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É bom tê-los aqui, mais um culto ao Senhor nosso Deus. E como o Mateus falou uma vez, eu guardei isso. Geralmente a gente fala: fique à vontade. Não fique à vontade, fique atento, para que você não perca nada daquilo que está acontecendo, nada daquilo que o Senhor já está fazendo em nosso meio, amém? É um culto que prestamos ao Senhor. Existe alguém que está nos visitando pela primeira vez? Queremos lhe conhecer antes dos nossos anúncios. Faz um sinal com uma de suas mãos, alguém que está pela primeira vez nos visitando.
Temos uma querida ali, levante a sua mão, obrigado. Mais alguém? Temos uma outra amiga ali atrás, mais alguém? Que bênção, temos uma família ali atrás, um amigo lá atrás, outro aqui à frente. Vou pedir para vocês levantarem a mão e só baixar a mão quando alguém aqui da igreja apertar a sua mão, dizendo seja bem-vindo. Então é missão sua, se você está perto de alguém que levantou a mão, aperta a mão dele aí, aperta a mão dela, diga seja bem-vindo, essa é a casa do nosso Pai, tá bom? Nós não somos perfeitos, mas o nosso Pai é. Queremos dizer que estamos aqui para caminhar em direção à eternidade. Se você tem uma igreja, leve um abraço até o seu pastor, mas se não, faça desta casa a sua casa também, para juntos caminharmos, juntos seguirmos em direção até a eternidade. Queremos declarar que te amamos em Cristo, e uma forma que nós temos de fazer isso é aplaudindo calorosamente, não, eu não volto não, calorosamente pela sua vida. Aleluia, graças a Deus. Aqui nós declaramos, né, irmãos, que Deus criou coisas e pessoas. Coisas são usadas e pessoas são amadas. Queremos amar você também, tá bom? Tendo dito isso, vamos fazer alguns rápidos anúncios. Hoje já é quarta, né? Então são mais rápidos. Toda quarta-feira, irmãos, é às quartas, nossa campanha de portas abertas para o novo. Esse mês estaremos sendo abençoados por esses homens de Deus. Vai estar aqui o pastor Wellington Lima, o pastor Miguel Ângelo, o pastor Albert. Hoje está conosco o pastor Jefferson Coelho, que tem uma palavra diretamente para o nosso coração. Já já eu te explico como que funciona, já já nós oramos pela nossa campanha. Mas toda quarta-feira, às 19h30, nós temos um encontro marcado aqui. Pode passar. Aleluia. Sexta-feira, irmãos, é o Sexto Gospel. Dependente da sua faixa etária, você vem aqui para a Inova, vem para a igreja, que a gente vai te direcionar de alguma forma. Então, sempre às 7h30, nós temos aqui o encontro da consolidação. É a galera que está se reconciliando com Jesus, é você que está vindo de alguma outra igreja, quer conhecer a visão da nossa igreja, quer dar os seus primeiros passos na fé, é o encontro da consolidação. Também na sexta, nós temos o encontro da Unirede. Os jovens e os adolescentes se reúnem aqui para poder ter uma palavra, um momento de comunhão, uma instrução. Você que é jovem e adolescente, não falte. Se você ainda não pertence a nenhuma tribo, você nem sabe o que eu estou falando, é que provavelmente você não está vindo nos encontros. Então, venha aos encontros e procure uma tribo para poder pertencer também às 19h30. Pode passar. Sexta-feira nós também temos o tempo precioso para mulheres. Então, se você é mulher, a partir das 19h30 também, sexta-feira, as irmãs se reúnem aqui para poder orar, dar um direcionamento, uma instrução para a sua casa. E também os homens, às 19h30 também, toda sexta-feira, encontro da rede de homens. Então, se você é homem, você vai vir para cá para receber um direcionamento, uma palavra para a glória de Deus. Pode passar, por gentileza. Eu acho que agora é o de domingo, né? Bom, e domingo, irmão, Santa Ceia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmãos? Graças a Deus. Aleluia. Fazer assim, se aplaudir vai dar ruim no microfone, né, Edu? Então, aplaude assim, né? Pelo menos aplaudir eu sei. Irmão, 18 horas, ceia do Senhor. Irmão, crente não falta culto, quem dirá ceia. Então, às 18 horas no domingo, tem uma palavra para o seu coração, um direcionamento para a sua casa, para a sua família, para juntos estarmos em comunhão com o Senhor e uns com os outros. Amém? Eu acho que não está engatilhado aí, que eu não avisei que eu ia anunciar hoje, mas quero antecipar um anúncio para a galera da Unirede, já sabe do que se trata, e para toda a igreja. Dia 14, que dia, irmãos? Não, que dia, irmãos? Dia 14, cai no domingo, é sem ser domingo agora, o outro já é o dia 14, nós teremos a conferência Fome e Sede. A Unirede está aí, gente? Me ajuda? Eu vou falar de novo, aí vocês vão me ajudar, beleza? Dia 14 nós teremos a nossa conferência Fome e Sede, amém, gente? Jesus, misericórdia, Unirede. Jesus. Unirede, hoje tem jogo? Tem algum jogo hoje, gente? Jesus. Tem que falar né? Esqueci. Que desânimo, Jesus. Tá. Enfim, dia 14, nós temos conferência Fome e Sede. É um domingo.
Toda a igreja está convocada, convidada para estar aqui juntamente conosco. Vai ser um culto que está uma conferência na direção da Unirede, nós faremos o louvor. Quem vai estar pregando para nós é o Luca Martini, missionário, uma bênção, roda o mundo inteiro aí pregando, e vai ter uma palavra para liberar para a gente aqui no domingo do dia 14, vai ser poderoso, convide alguém em nome de Jesus, amém? Eu acho que foi todos os anúncios. Irmãos, vamos ofertar e dizimar ao Senhor nosso Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Queridos, iniciei o culto falando sobre amarmos a Deus, sobre devolvermos esse amor que nos foi dado de forma imerecida. Quando nós contribuímos com os dízimos, com as ofertas, também é uma forma de eu demonstrar esse amor. Eu estou dizendo para Deus, estou declarando no mundo espiritual, que aquilo que tem o meu coração não é o dinheiro. O dinheiro ele é bom quando está nas minhas mãos, mas ruim quando passa para o meu coração. É o momento que eu estou declarando, eu não sirvo ao dinheiro, eu sirvo ao Senhor, eu o amo, e por isso eu vou devolver, eu não estou dando nada, eu vou devolver aquilo que Ele primeiro proveu sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu quero lhe convidar a declarar isso nesse momento. Eu amo tanto o Senhor, sou tão grato por aquilo que Ele tem provido na minha casa, na minha família, que eu quero devolver a Ele. Bom, uma comparação não é nem muito boa, né? Mas para você ter luz em casa, você tem que pagar energia, ou pelo menos deveria pagar, né, pastor Jefferson? Em geral, para eu ter a energia, eu deveria pagar. Para eu ter internet, eu deveria pagar para ter internet. E no momento, se eu sou um pagante, no momento que corta a luz, eu vou ligar, ó, pode vir aqui resolver, porque a minha luz está paga e ela caiu. A internet ficou ruim, eu paguei por aquele serviço. Então a internet caiu, eu vou ligar, ó, vem resolver o problema da minha internet, porque a internet caiu. Mas agora, qual dinheiro eu poderia comprar a vida que Deus me deu sem eu merecer? Não tem valor algum que eu possa dar, que eu fosse capaz, conseguisse comprar a vida que Ele me deu. Então não estou comprando nada, não estou pagando nada, eu estou apenas honrando aquele que primeiro me deu vida, já que Ele me deu livremente, sem que eu merecesse. Por que não honrar com um pouco com aquilo que Ele tem depositado, liberado sobre a minha casa, sobre a minha família? Então faça isso, irmãos, não como um peso, mas com muita alegria, não com obrigação. Eu estou alegre porque hoje eu consigo contribuir, ofertar, dizimar na casa do Senhor. Se você vai ofertar apenas, permaneça no seu lugar. Você pode usar o QR Code que vai aparecer aqui, ou na cadeira aí à frente, ou no envelope. Porém, se você vai devolver o seu dízimo, você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, e os pastores estarão orando por você, pela sua casa, abençoando o seu dízimo. Se você é casado, vai vir você, sua esposa, sua família, que assim nós ensinamos em Cremos. Por que vai vir a família? Porque uma vez que eu caso, não existe meu dinheiro, o dinheiro da minha esposa, é uma família, então é o nosso dinheiro. Por isso nós dizimamos juntos ao Senhor. Se você vai devolver o seu dízimo, pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, e os pastores estarão orando pela sua casa, pela sua família. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, não faltem, domingo o pastor tem um comunicado importantíssimo a fazer à igreja. Então domingo, além de ser do Senhor, crente não falta ceia, o pastor, nosso pastor Rafael, pastor presidente, tem um comunicado importantíssimo para fazer com a igreja, tá bom? Graças a Deus, aleluia.
pastor Gedalias, orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, louvamos, ó Pai, te agradecemos por esta oportunidade. Oportunidade esta, Pai, de cultuar ao Senhor com dízimo em nossas ofertas, ó Pai. Clamamos a Ti, Deus, te agradecemos, ó Pai, pelas portas abertas. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem guardado a nossa casa. E o meu clamor é pedir, Pai, que o Senhor venha multiplicar 10, 100 mil vezes, meu Pai, na vida dos Teus filhos. Pai, visita, Pai, dispensa dos seus e conceda aos Teus servos mesa farta, celeiros fartos, meu Deus. Eu apresento, ó Pai, a Tua igreja ao Senhor, projetos e sonhos do coração dos Teus filhos. Senhor, a Tua palavra diz, meu Pai, Salomão vai dizer, ó Deus, em Provérbios, que nosso coração vier preparação, mas do Senhor a resposta da boca. Pai, então em nome de Jesus, ó Pai, crendo, ó Pai, na Tua promessa, que apresentamos, consagramos ao Senhor nesta noite, Pai, a oferta do Teu Filho, o dízimo do Teu Filho, Pai. E eu peço ao Senhor que portas maiores se abram, que as bênçãos venham seguir o Teu Filho e a Tua filha, que a mesa, que o celeiro venha a ser próspero, que Teu Filho, ó Pai, venha ter o bastante para emprestar e não pedir emprestado. E assim eu peço ao Senhor, acreditando na Tua palavra, e que em tudo, ó Pai, seja o Senhor glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Passe o envelope para a extremidade, por gentileza, faça chegar a mão dos obreiros que estão passando aí. Isso, faça chegar até a extremidade. Irmãos, o anúncio que não passou ali, eu até falei com o maestro Elias ali, também está aberta as inscrições para as aulas de música que vai começar aqui na igreja, tá bom? Então, se você tem interesse de aprender algum instrumento, seja bateria, baixo, teclado, violão, guitarra, eu acho que vai ter aula de sax também, mestre? Aula de sax também, não sei se está na agulha ou não o banner aí, mas estão abertas as inscrições, tá bom? Para as aulas de música que vão ocorrer aqui na igreja. Procure alguém, se eles colocar aqui o banner, tu vai colocar o QR Code. Se não colocar, tiver interesse, estiver aqui, caça alguém do Ministério de Louvor aí, que eles vão saber te direcionar. Ah, perfeito, ó, acharam, colocaram aí. Então, aula, teoria musical, guitarra, violão, saxofone, contrabaixo, técnica vocal, teclado, bateria e sonorização para as igrejas, tá bom? Então, só apontar o QR Code, as aulas vão ocorrer aqui na igreja, para a glória do Senhor Jesus, amém? Vamos agora ao nosso momento de campanha, já vamos ouvir a palavra. Como que funciona a nossa campanha, irmãos? Nós temos um folhetozinho, um bannerzinho, um cartãozinho impresso, os obreiros vão distribuir aí. E como que funciona? Nós oramos durante 7 quartas-feiras, e a campanha é totalmente particular. Na parte de trás do cartão, do panfletozinho que você vai receber, tem um espaço para você colocar os seus pedidos de oração e os dias que você veio orar. E esse cartãozinho vai permanecer contigo. Então, toda quarta-feira, você traz o cartãozinho, nós vamos colocar de pé e vamos orar durante 7 quartas-feiras ininterruptas pelo seu milagre. Você alcançando o seu milagre, e claro, é totalmente particular, pode ser algo espiritual, pode ser a cura de alguém, uma conquista material, é algo particular seu. E você alcançando em Deus, procure algumas das secretárias da igreja, não deixe de compartilhar conosco o seu testemunho, para que seja lido aqui e para a edificação da nossa fé. Tem alguém nessa noite que quer iniciar hoje uma campanha? Fique sob os seus pés, por gentileza, que um obreiro vai até você entregar um cartãozinho. Fique sob seus pés, mãozinha atrapalha. Então, sei que tem a vergonha de ficar em pé, faz assim. Fique em pé, por gentileza, não a mãozinha. Isso, obrigado, graças a Deus. Mais alguém? Os obreiros irem até você aí. Isso, fique sob os seus pés, para que possa ser entregue a você o cartãozinho, para que possamos orar ao Senhor. Nós cremos no poder da oração, irmãos. Nós não podemos perder esse caminho da oração. Nós temos a oração como ferramenta. Isso, mais alguém? Graças a Deus. Você que está na 2ª, 3ª, 4ª, 6ª ou 7ª semana, fique sobre os seus pés para podermos orar. Pastor Anderson, pode vir para cá, por gentileza, para a gente poder orar. Isso, fique sobre os seus pés para orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor, queremos te apresentar
este propósito que temos colocado diante do nosso coração, ó Deus. Ó Pai, os teus filhos estão aqui, talvez na primeira, na segunda, ou talvez encerrando hoje a 7ª campanha, Senhor, ó Deus, semana desta campanha. Ó Pai, nós queremos te apresentar cada propósito, Senhor Deus, que aqui é levantado diante deste altar. Ó Deus, aqui há pessoas, ó Pai, com o coração voltado, Senhor, ó Deus, ó Deus, entregar a Ti aquilo que tem por necessidade. Muitas pessoas aqui estão buscando por casa, talvez por uma cura de uma enfermidade, talvez por uma porta, Senhor, ó Deus, que talvez precisa se abrir em alguma área da sua vida, Senhor, mas nós estamos aqui crendo, Senhor, ó Deus, e te pedindo também, Senhor, ó Pai, que nós cremos e servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus do impossível e um Deus de milagre. Ó Deus, aqueles que estão precisando de cura, que o Senhor possa entrar com providência e curar, Senhor, essa vida. Aqueles que estão precisando de uma restauração sobre a sua vida ou sobre a sua casa, nós não sabemos a área, mas o Senhor conhece a necessidade do teu povo. Ó Pai, nós queremos te apresentar, Senhor, assim como foi Ana, Senhor, diante do teu templo. Ó Deus, Ana subia naquele templo junto com Eucana para adorar de ano em ano, mas teve um certo período que ela se ajoelha, que ela não consegue orar, mas somente chora e entrega a Ti o teu propósito. Nós estamos nesta noite como Ana te pedindo, Senhor, ó Deus, nós queremos te apresentar diante do teu altar. Ó Pai, receba, Senhor, ó Deus, o nosso propósito e abençoa a tua igreja nesta noite, no nome de Jesus. Também queremos te apresentar, Senhor, ó Deus, a chave desta moto, ó Deus, que o teu filho tem conquistado. Ó Deus, queremos abençoar, Senhor, este veículo, e também que o Senhor continue derramando a tua bênção sobre a vida do teu servo. Nós não sabemos se está quitado ou se há prestações a ser, ó Deus, pagas, mas nós queremos te agradecer por esta conquista. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor. Podia sentar. Mateus, isso, poder se assentar, queridos. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Como estamos? Aplaude, puxou, vai, irmão. Irmão, vai errar, erra com convicção. Puxou, vai até o final, irmão. Já que foi, vem para cá, pastor Jefferson Coelho. É um prazer tê-los aqui mais uma vez, pregando, ministrando. Amém? Deixa Deus usar o Senhor. Olá, queridos, boa noite, a graça e a paz, Shalom Rema, qual é, beleza? Eu sempre procuro só, esqueci, a paz do Senhor, pronto, saudei em todos os dialetos, se tu é church eu saudei, se tu é da tradicional eu saudei, no final cumprimentamos a todos. Que bom poder estar aqui de novo, eu amo Inova, sinto falta de Inova, a lida pastoral não nos deixa estar tão juntos. De vez em quando eu ainda invento uma desculpa para fugir para aqui, mas esses últimos dias a vida pastoral tem absorvido mais a nossa agenda, o nosso tempo, e isso é bom. Já transmito um abraço carinhoso ao meu amigo pastor Rafael, pastora Paula, toda essa família sacerdotal, todos os pastores de Nova. É uma igreja que não é uma agenda, eu tenho amigos nessa casa e eu posso celebrar a Jesus em gratidão por isso. Deixa eu falar o início. Ali na lateral, ao lado da Inova Store, ficou chique, né? Mandei agora, né? Ao lado da Inova Store está meu estande de exposição do meu livro. É uma mesa com livro em cima, mas quando você fala, dá um up, tá? E eu pedi à mídia que projetasse o livro aqui, só para você conhecê-lo, aqueles que não o conhecem. Família complicada não é só a sua. Às vezes você pensa que só a sua família é complicada, mas você vai descobrir que a família que você acha perfeita também tem complicação. E vou lhe contar uma coisa, sabe por quê que a outra família que você observa parece que não tem complicação? Porque você não está lá. Porque se você for para lá, você vai descobrir que tem complicação do mesmo jeito. E é bacana que eu quero compartilhar com vocês uma palavra
No meu coração, família complicada são experiências bíblicas que eu carrego há 20 anos. Então, na minha concepção, ela é baseada na família patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, e vai embora, passando por José e todos os demais. No meu coração, eu não tinha mais nada que o céu pudesse me revelar dentro do contexto dessa família. Até que há 10 dias atrás, lendo a Bíblia, o Senhor inspirou o meu coração com esta palavra que eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, a partir do verso 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher. Para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com sua mulher Rebeca. Às vezes na trajetória da vida, a gente carrega algumas coisas que são costumes e manias da nossa família. Por mais que a gente tente desassociar delas, se não for um ato de regeneração do Espírito Santo, o novo nascimento, a gente vai carregando essas manias. Quando você vai olhar para o texto, você vai ver Isaque reproduzindo um comportamento que foi aprendido do seu pai. Se você ler Bíblia, Gênesis capítulo 12, quando uma dificuldade aparece na terra, o texto diz que Abraão foge para o Egito. Então, quando você lê Gênesis 26, o texto diz: havia fome pior do que a primeira fome. Fome aqui, precisa entender, não é que o gás acabou e não dava para cozinhar. Fome aqui, não é que não tinha dinheiro para ir a um local comprar. Fome no período em questão é porque não chovia, não choveu, não irrigava a terra, não irrigou a terra, a plantação não germinava. Automaticamente, eles não conseguiam ter uma boa colheita, não tinha relva para alimentar o gado começava a morrer e, como consequência, a crise se estabelecia em todo ambiente. O texto está dizendo que o tempo em que Isaque está vivendo, em Gênesis 26, a crise que está presente é pior do que a crise que Abraão viveu em Gênesis 12. Gênesis 12 foi um período de fome, foi um período de crise. Como consequência, Isaque agora quer refazer os passos do seu pai. Gênesis 12, quando a crise apertou, Abraão correu para o Egito. Ora, se em Canaã não tem chuva, o Egito é banhado pelas águas do rio Nilo. Então, automaticamente, Abraão pensou: lá no Egito tem água. O que o Isaque vai fazer? A mesma ideia do papai. Só que é estranho, porque o papai foi para o Egito e deu problema. Pior de tudo é que o pai não mente só em Gênesis 12. O pai de Isaque, Abraão, mentiu em Gênesis 12, mentiu em Gênesis 20. E a mentira é a mesma. Qual é?
Não fala que tu és minha mulher, fala que tu é minha irmã. Isaac está refazendo exatamente os mesmos passos do pai. Eu começo a considerar que existem algumas coisas que não têm justificativa. Ora, se alguém colocou o dedo e tomou um choque, como é que eu vou ficar colocando o dedo num lugar que eu já vi alguém tomar choque? Se alguém passou e quebrou a cara na parede, para que eu vou passar achando que comigo vai ser diferente? A gente precisa tomar cuidado, porque alguns comportamentos acontecem diante dos nossos olhos para nos chamarem a atenção de atitudes, posturas e comportamentos que nós não devemos praticar. Isaac está seguindo os passos do pai. Qual é a ideia dele? O Egito tem água, aqui tem seca, é para o Egito que eu vou. Deus tem que falar, gente. Se Deus não fala, Isaac corre para o Egito. É o Senhor que diz: não desças ao Egito, peregrina, fica na terra que eu te disser, habita em Gerar, e eu serei contigo. Olha, eu penso que se o Senhor está me dizendo, não vai para onde tu quer ir, fique aonde eu estou te direcionando, aquele que falou garante, sim ou não? Aquele que falou, além de garantir, tem o poder do sim e o amém, ou seja, ele garante, ele sustenta e ele tem o conhecimento de todas as coisas. O Deus que diz para Isaac, fica aí, agrega algo a mais, porque se Deus diz para Isaac, fica aí e vai estar tudo certo, ok, mas o Senhor disse, fica aí e eu serei contigo. Ficar em um lugar que Deus direciona é bom, ficar em um lugar que Deus fica comigo, no lugar que Ele direciona, é inexplicável, gente. Aí me explica. O texto bíblico diz que após Deus ter dito, não vai para onde tu quer, fica onde eu te direciono, eu serei contigo. Ele começa a entrar pelo território dos filisteus, é bem recebido, ganha espaço dentro do território, só que a cabeça dele começa a produzir um monstro, começa a produzir um fantasma. Ele olha para a mulher, olha para a cidade e diz assim, mulher, os homens quando te virem, observarão que você é muito bonita e vão querer te tomar de mim. Para te tomar, eles vão me matar para poder ficar com você. É estranho. Ninguém tinha cantado a mulher do cara, ele não tinha sofrido ameaça, não havia ninguém de olho na pessoa. Ele simplesmente olhou, pensou, fantasiou, delirou e passou a se mover por esse delírio. A gente precisa tomar muito cuidado com as esquisitices que a nossa cabeça começa a gerar, porque de vez em quando parece que está tudo bem, está tão bom, que a pessoa acorda com vontade de arrumar um problema, acorda com vontade de estragar o que está funcionando bem, acorda com um sentimento de como é que eu posso bagunçar minha vida, como é que eu posso piorar minha estrutura. Tem muita paz na minha casa, tem muita paz na minha empresa, tem muita paz na minha vida espiritual, eu vou arrumar um problema. Que para pensar, quem disse que ia ficar com ele, gente? Gente, o Senhor disse, fica aí que eu vou ser contigo. Que história é essa de começar a fantasiar onde não existe? Você precisa tomar um cuidado muito grande, porque há momentos na trajetória que você vai produzir terror aonde não tem terror, vai produzir crise aonde não tem crise, vai produzir medo aonde não tem medo. Olhe, não há um espírito maligno nesse texto, não há uma manifestação demoníaca nesse texto. É um homem que olha e começa a dizer, não dá, porque você é bonita demais. Eu preciso repetir isso. Na minha concepção, homem que não tem competência para ter mulher bonita, ou tinha que viver sozinho, ou casar com um clipo-fu, sem dente, careca, com suvaqueira, mais cabelo do que o King Kong, irmão. Eu sou pastor, eu ministro para famílias. Eu já atendi em gabinete casais
Que a mulher dizia: pastor, eu não posso fazer unha, eu não posso fazer cabelo, eu não posso me arrumar, porque o dinheiro está curto, é crise financeira. Não, pastor, é porque ele não deixa. Mas cidadão, por que você não deixa? Pastor, minha mulher é muito bonita, pastor, e ela já é bonita sem fazer tudo isso. Quando faz, fica um pessoalzão, pastor. Aí eu tive uma ideia: não faz, que é para não ficar mais bonita. Moral da história: não tem competência, irmão. Não tem competência. Sabe por quê? Guarde uma verdade: o avião, quem pilota ele é o piloto, gente. O restante só pode fazer o quê? De longe. De longe. Porque se chegar perto para falar gracinha, é a hora deles descobrirem: ela é casada com um homem. Os homens estão aí, eu foram dar um rolezinho. Cara, isso aqui é coisa de homem, meu pastor. O cara acorda com uma ideia de um terror que se estabelece por causa de uma crise. Qual? Aperto. Por que ele quer ir para o Egito? Aperto. Por que ele inventa essa crise? Aperto. Homem tem dificuldade de lidar com aperto, gente. Começa a apertar, homem começa a se coçar e querer inventar ideia. Homem tem crise para lidar com aperto. Olha a ideia do Isaac. O pai já foi, deu problema. Ele quer ir para onde? Pelo mesmo caminho que o pai foi. Você pode olhar, irmãos. Eu não estou lhe dizendo que lidar com aperto é algo fácil, gostoso, gratificante. Sou homem raiz igual todo mundo. Eu não gosto de lidar com aperto. Todavia, eu preciso tomar cuidado em tempos de dificuldades, porque um passo mal dado pode piorar o que já está ruim, como um passo bem dado pode criar um escape, um livramento em coisas que eu não sabia. Então, primeiro, ouça a palavra do Senhor e se mova por ela. Eu não estou dizendo de um cara que não sabe o que fazer. Ele não sabia o que fazer até ouvir Deus. Deus falou o endereço, como agir, e ainda deu uma garantia de estabilidade. Estamos juntos, mano. Como é que alguém que Deus diz: estou junto, fica aí, sou contigo e te abençoarei? Está inventando crise, está inventando ziquezira, está caçando escapismo, fuga pela tangente. Quando você olha para esse texto, a gente precisa se inspirar e aprender e tomar cuidado, porque nem tudo que a nossa mente está dizendo como boa ideia é uma boa ideia. Nem tudo que a nossa mente está sugerindo como um caminho de solução é um caminho de solução. Quando você vai ver Isaac, ele está reproduzindo comportamentos que outros fizeram, porque a mente produz essas doideiras. Ele olha para a mulher, ele olha para a cidade, diz assim: mulher, tu é muito bonita. Se a rapaziada descobrir que tu é minha mulher, vão me matar. A partir daí ele orienta: fala que tu é minha irmã. O cara está entrando com a mulher na cidade. A rapaziada olha para a mulher e pergunta: quem é o pessoal aí do teu lado? Minha irmã. Se ela é irmã, ele é o quê? Cunhado. E eu vou te denunciar, é uma praga ter irmã bonita, gente. Porque quem tem irmã bonita pensa que tem um monte de gente em volta, porque está junto e misturado, que nada, está de olho na tua irmã. Aí começa a dizer: aí, vamos passear? Vai chamar tua irmã? Vamos dar uma roda, bater uma festa? Tua irmã vai? Ora, automaticamente, quando Isaac intitula a esposa como irmã, ele está abrindo um precedente para deixá-la livre, para quem quisesse chegar, poder chegar. E o pior de tudo é que ele vai viver isso dentro de um ambiente que ele poderia muito bem tratar de formas diferentes. A Bíblia diz: aconteceu que, como ele esteve ali, muito tempo. O que era um projeto temporário passou a ser uma longa duração. Aí eu fiquei pensando algumas coisas. Como é que ele fingiu que ela era irmã no meio da rua? Eu não sei. Quem é casado, irmão? Quem é namorado já tem esse problema. Quem é casado? Gente,
Você está andando, a mão é automática. Ou pega na mão, ou vai no cabelo. Vez quando escorrega, toma tapa, levanta de novo. A mulher é marido, gente. Você já pensou o sacrifício que era andar no meio da rua com a esposa do lado fingindo que era irmã? Dado o momento de um clima, na hora que ia virar, não pode beijar não, por quê? Porque todo mundo pensa que tem minha irmã. Abraço de irmão não é igual abraço de marido e mulher. Pensa na cena, na hora de dar um abraço, não, tem que ser de ladinho assim, só para a rapaziada pensar que você é minha irmã. É de tanto disfarçar que uma hora transpareceu. A Bíblia diz no versículo 8, aconteceu que como ele esteve ali muito tempo. Essa expressão, esteve ali muito tempo, mexeu com a minha alma. Porque o tempo revela coisas que os disfarces deixam transparecer. Tem gente que a gente olhava e dizia o tempo mostrou que não é. Tem gente que a gente olhava e dizia vai, o tempo mostrou que não vai. Tem gente que a gente olhou e disse não vai nunca, está aqui, já foi e está celebrando vitória. Tem gente que a gente olhava e dizia não vai dar em nada. O tempo mostrou que não só deu, como tem se revelado a glória de Deus na sua vida. O tempo mostra o que a gente não quer revelar e mostra o que a gente está escondendo há muito tempo. Quando o tempo passa, Abimeleque olha pela janela e vê Isaac brincando com a sua mulher. Isso aqui mexeu comigo, porque o que nós estamos vendo hoje é uma construção de pessoas que estão esfriando com o tempo. Famílias que se esfriaram com o tempo é uma doença crônica. Casais que nem beijam mais, gente. Se encontram nos translados da ida e da vinda, que não sabem nem o que é beijo. E quando tu vai conversar, diz, não é porque a vida está muito agitada, a gente passa a semana inteira e não tem nem um beijinho. Quando o beijo acaba na relação conjugal, se acabou o beijo, irmão, tem fogo caindo nesse altar. Pais e filhos que não se abraçam mais. Filhos que não tomam bênção. Não honram os seus pais. O tempo está revelando uma estrutura estranha. Sabe como é que é a construção do século 21? Família de Instagram. Terminou a foto, cada um vai para o seu lado e ninguém se olha. O tempo nos gerou uma preocupação de mostrar para os outros algo que já não existe dentro de casa há muito tempo. O tempo gerou em nós um estilo de apresentar para que pensem aquilo que a gente sabe que não é. É pobre que tira a foto encostada no carro do outro para dizer que está mandando. Você já viu os influencers, na maioria presos? Casa alugada, projeto golpista, casas muitas das vezes. 10 influencers alugam uma casa, cada semana um grava um conteúdo. Porque a gente está vivendo um tempo da criação da ilusão. Parece, mas não é. Só que quando eu tenho um olhar para dentro da casa do Isaac, eu vou me apaixonar por algumas coisas. A Bíblia diz no versículo 1 e 2 que do lado de fora havia uma fome, havia uma crise, havia uma escassez, havia uma dificuldade. Você há de convir que o que a Bíblia está dizendo é que do lado de fora a vida era um caos, a vida era uma dificuldade. Guarde isso, caos precisa estar do lado de fora, caos pode acontecer do lado de fora, lugar de caos é do lado de fora. Não é anormal você se estressar no trabalho e viver um caos na empresa. Não é anormal você viver um caos no ambiente escolar, no ambiente da faculdade, no ambiente até da vivência diária. Não, o estranho é quando você deixa esse caos entrar para dentro de casa. Porque o que a Bíblia está me mostrando é que do lado de fora tinha fome, caos, mas do lado de dentro da casa do Isaac tinha leveza, carinho e brincadeira. Eu preciso perguntar nessa noite, como é que está a tua vida? Pastor, está um caos na empresa, está um caos em todos os meus afazeres, mas como é que está essa vida dentro de casa? Porque todo o caos precisa ficar do lado da rua. Dentro de casa é lugar de refazer as forças para encarar o dia mau e vencer. Aí você está me dizendo que tu briga no trabalho e chega em casa endemoniado. Não, ninguém mexe comigo. Por quê?
estou endemoniado. O que é que houve? O patrão me perturbou. É falta de maturidade de deixar o caos do lado de fora. Quer dizer que a senhora briga com a amiga e chega em casa virada num samurai. Estou virada. Acordei de manhã, eu estava muito bem. Agora ninguém chega perto não. Por quê? Porque o caos da rua entrou na tua mente e invadiu a tua casa. É feio o Isaac mentindo, sim ou não? Mas é lindo o Isaac vivendo em um ambiente de caos e conseguindo brincar com a sua mulher. Sabe o que Isaac está dizendo? Eu posso não ter tido estrutura de assumir a minha mulher com medo da morte, mas eu não vou deixar que o caos e a exposição destruam a minha casa. O que o Isaac está fazendo é nutrindo a família dele. Se fizermos um exame espiritual e diagnosticar a tua casa, sua casa está nutrida ou está desnutrida? Você já viu gente que encontra um amigo, sorri, bate a mão, abraça, brinca, dentro de casa diz não encosta? Você já viu gente que no meio da rua atura coisas que dentro de casa fala, eu não aturo isso? Nutrido ou desnutrido? O Isaac está vivendo um ambiente de caos, tem fome na terra. Mas quando alguém olha, se você ler o texto, verso 8, ele não está fazendo uma foto para os outros verem. Ele não está gerando conteúdo para publicar em rede social filisteia. O que ele está fazendo é a naturalidade da vida. Porque quem está vendo o Isaac brincar, está olhando pela janela. E quem olha pela janela está espiando, gente. Então o Isaac está no seu natural. O Isaac está no seu normal. A brincadeira de Isaac e Rebeca é o cotidiano do dia. Ele está dentro do ambiente da casa dele, achando-se protegido, porque a ideia do Isaac é, ninguém está vendo, e se ninguém está vendo, eu posso ser eu mesmo. E o eu que Isaac revela é um marido carinhoso, presente e próximo. O eu que Rebeca revela é uma mulher receptiva, acessível e pronta. Quando Abimeleque olha, ele está espiando. O Isaac não sabe que está sendo visto. Se plantar uma câmera indiscreta na tua casa, vê o quê? A gente está se tornando especialista em ser fake gente. Você sabe o que é uma fake gente? Gente que está preocupada em demonstrar para os outros. E pouco interessada em construir de verdade. E isso não é a verdade do Evangelho para a nossa vida. Porque quando eu olho para esse texto e não acho nenhum personagem espiritual, eu começo a compreender que o que ele está vivendo dentro de casa são atitudes, comportamentos e posicionamentos. Não dá para voltar lá atrás e fazer algumas coisas diferentes das que já foram feitas. Mas a partir do dia que eu identifiquei que não estava bom, eu posso recomeçar. E para isso, o Espírito de Deus nos ajudará em todas as áreas. Aí a gente busca a vitória, sai com a vitória e não muda a vida. A gente busca a cura, sai com a cura e não muda a vida. Porque todo elemento que a gente agrega não é para mudar. É só para aparecer. Quando alguém olha pela janela, o Isaac está brincando. Abimeleque, a partir do versículo 9, chama o Isaac e diz, chega aqui. Que besteira é essa que você está fazendo? Tu disse que essa mulher aí era tua irmã. Ela não é tua irmã. Na verdade, ela é tua mulher. Qualquer homem, verso 10, teria se deitado facilmente com ela. Aí eu me assusto. Entendas uma coisa. Deus dá sim, Deus desespera, mas Deus diz não. Quando Deus diz sim, é só alegria. Quem é que gosta de ganhar não? Quando Deus desespera, ô Senhor, por favor, acelera. Mas quando Deus diz não, a ideia que a gente tem do não de Deus é um pai carrasco querendo nos limitar. E aí é que está um problema, porque alguns nãos de Deus foram atravessados pela nossa vontade.
E quando chegou lá na frente, quebrou a cara, dizia assim: se eu soubesse, eu tinha ouvido. Se eu soubesse, eu não tinha feito. Se eu soubesse, eu esperava mais um pouco. Só que depois que foi, não tem como voltar. O que esse texto mostra? Olha o amor de Deus. Isaac quer ir para o Egito. Deus diz: não desças ao Egito. Eu descobri nesse texto que caráter de egípcio não é igual ao caráter de Abimeleque. Cara, é o rei dos filisteus. Ele está olhando para Isaac e está dizendo: rapaz, que besteira é essa que você fez? Que mal é esse que você queria nos trazer? Qualquer homem teria se deitado com ela e pecado. Não é estranho? Versículo 10 e 11. O rei dos filisteus repreendendo o Isaac, filho da promessa. O rei dos filisteus dando lição de caráter no Isaac, filho da promessa. O rei dos filisteus alinhando o comportamento moral do filho da promessa. Parece que Deus estava dizendo: viu porque que eu mandei tu ficar em Gerar? Viu porque que eu mandei tu ficar na terra dos filisteus? Porque até quando eu dou não, eu sei o que está no teu amanhã. Então, para te preservar de coisas dolorosas, eu impeço os teus projetos, mas eu te inspiro nos meus, porque o de Deus é bom, agradável e perfeito. E Ele tem lá, alguém está comigo aqui, nova. O pai dele já tinha mentido no Egito. Se ele mente, amassam ele. Deus diz: fica em Gerar. Porque se tu ler Gênesis 20, Abimeleque era o mesmo rei que o pai dele mentiu. Então Abimeleque já tem uma atenção especial para essa família e um temor de Deus. Temor de Deus no meio dos filisteus. Qualquer um de nós pecaríamos se tivéssemos te ouvido. Aí o versículo 11 é lindo. Ele lança um decreto. Qual é o decreto? Qualquer homem que tocar nesse homem e nessa mulher, certamente morrerá. Olha o decreto-lei do rei filisteu: ninguém encosta na mulher, porque é muito bonita. E ninguém encosta no homem, porque mentiu, estava todo mundo com vontade de dar uma coça nele. Escuta isso. Versículo 3. Fica nessa terra, eu serei contigo, te abençoarei. Versículo 3. A bênção de Deus já estava liberada para Isaac desde o versículo 3. A proposta do céu já estava apresentada desde o versículo 1. Não vai para o Egito, fica na terra que eu te mostrar, eu serei contigo, te abençoarei. Ora, só que quando você lê a Bíblia, é no versículo 12, depois que o decreto de lei de Abimeleque se manifesta, que a Bíblia diz: e semeou Isaac naquela mesma terra, naquele mesmo ano, e colheu 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Não, você não entendeu, eu vou explicar. A bênção está liberada desde o versículo 3, mas ela só se manifesta no versículo 12. O que tem entre o versículo 3 e o versículo 12 que não permitiu Isaac viver? Olhe para quem está ao teu lado e diga: mentira. Enquanto a mentira não foi confrontada e tratada, a colheita não começou a frutificar. Existem coisas que o céu já liberou lá no versículo 3. Vou repetir, existem coisas que o céu já liberou lá no versículo 3. Mas o Senhor está esperando isso sair da tua vida. O Senhor está esperando isso mudar na tua vida. O Senhor está esperando você deixar isso para lá. Porque o versículo 12 tem uma grande colheita para chegar. Isaac está segurando coisas que Deus quer tirar da vida dele. Isaac está nutrindo coisas que Deus não quer que habite na vida dele. Isaac está sustentando coisas que Deus quer matar na vida dele. Só depois que a mentira foi exposta, confrontada e tratada. Até o versículo 11 ninguém sabia, só Deus. Até o versículo 11 ninguém sabia, só Deus. Até o versículo 11 ninguém sabia,
Só Deus. Talvez até esse momento ninguém sabe, só Deus. Mas o Senhor está querendo confrontar, e eu sou a voz de confronto nessa noite. E o confronto não é para te humilhar, é para te tratar. E o tratamento não é para te matar, é para te libertar. E a libertação é para levar você para o lugar da colheita. Porque ele disse, eu sou contigo e te abençoarei. Mas ele só colheu no versículo 12. Porque o Senhor estava liberando a vida dele de coisas que não poderiam ir com ele. Para essa estação extraordinária. Tem coisas que não poderão habitar o teu futuro. Então Deus está tratando hoje. Aí o texto diz que a partir dali, vacas, bois, ovelhas, empregados, e o texto continua dizendo, e o homem tornou-se muito poderoso, rico. Mas o texto não começa dizendo que tinha fome na terra. E o texto não é enfático em dizer, naquele mesmo ano, o caos e a crise não é o limitador, irmão. Deus não precisa de tempo favorável, Deus não precisa de dia de sorte, Deus não precisa de bons ventos. Ele é o Senhor e operando Ele, dia de azar vira dia de sorte, dia do dar errado vira dia de dar certo. Deus não precisa de virada, Ele vira o que precisa virar e te coloca em lugar de excelência. É o mesmo ano da pior fome, é o mesmo ano do pior medo. Mas o texto diz, se tornou rico, poderoso, com muitas possessões. Aí é bacana, porque o versículo 14, se não me falha, versículo 15, diz que Abraão cavou alguns poços. Ora, se água é a crise, quem tem poço, tem água. Se alguém tem água, eu vou me aliançar a esse ambiente. Ou eu vou me aliançar para aprender a conquistar água também, ou para pedir água para poder sustentar a minha necessidade. Só que o versículo 15 diz que os filisteus entulharam e encheram de terra os poços. Porque no versículo 14 diz que eles invejavam Isaac por tudo que ele havia conquistado. Não é estranho? Se o cara tem água, eu preciso de água, eu vou estar perto. Mas os filisteus vão lá e entulham os poços. Entulhar é impedir o fluxo, entulhar é bloquear a passagem da água. Se eu bloqueio a passagem de água de quem tem, automaticamente ele fica sem e eu também. Aí sabe o que o Espírito Santo falou comigo sobre um perfil da inveja? O invejoso não está incomodado só com o que você tem. O invejoso quer que você não tenha. E se ele puder trabalhar para destruir tudo que você conquistou, ele não tem, não há uma perspectiva de chegar lá. Mas a alegria dele não é subir para estar no teu nível, é derrubar você para o nível dele. Lembra do Amã? Esther capítulo 4. O que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Aí o Amã começa, quem é o homem que o rei mais se agrada do que eu? Eu sou um cara aqui. É um presente para o cara sou eu. Então eu vou dizer, pega o melhor cavalo do rei, a melhor roupa do rei, o melhor anel do rei. Eu sou o cara que o rei gosta, então não vai ser eu. Chama o maior príncipe, pega ele puxando o cavalo no meio da rua e gritando, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Amã pensou que era quem? Ele quer a roupa do rei, cavalo do rei, anel do rei, sandália do rei e uma autoridade. Quer o quê? Ser rei. Porque o invejoso, ou ele tenta tomar o que você tem, ou trazer você para o nível dele. Aí eu vou lhe ensinar uma técnica que eu aprendi lendo há 10 dias atrás o Isaac nesse texto. O texto bíblico diz que eles entulham e o Isaac se retira e vai cavar outro poço. Isaac não perde tempo em Ezeque, Isaac não perde tempo em Sitna. Eles entulham, Isaac cava, eles entulham, Isaac cava, eles tentam tomar.
Sabe qual é a verdade que o Espírito me fez entender? Cuidado, tem filisteu jogando entulho na tua vida. E se você não tomar cuidado, você vai perder tempo desfazendo e refazendo, em vez de avançar para viver o teu propósito. Sabe por que entulharam aqueles poços? Entulharam porque ainda não era o lugar que Deus queria plantar Isaac para o crescimento. E Isaac é que tem que ter discernimento. Quer um exemplo? Minha esposa, eu sou brincalhão e extrovertido. Minha esposa é toda compenetrada, mais séria do que eu. Tem um dia que eu estava pregando na nossa igreja, eu estava animado naquele dia. E eu falei, foi gracinha. Minha esposa levanta para ir ao banheiro, uma senhora da igreja, ovelha minha. Para minha esposa no corredor e diz assim: eu não sei como é que a senhora aguenta o pastor. Se é meu marido, eu mato. Se eu sou a senhora, pego ele em casa hoje e digo poucas e boas. Olha só como ele fala um monte de graça no púlpito. Pastor, tem que ser sério. Aí a mulher foi ao banheiro, voltou com aquilo na cabeça, sentou. Quando acabou o culto, o pastor quase sempre é o último a sair, todo mundo saindo. Ela disse: amor, eu acho que tentaram jogar uma seta na minha mente dentro do culto. E ela começou a relatar. Fala sério, quantos dias você estava bem e alguém jogou entulho na tua mente e tu ficou mal? Quantos dias você estava voando nos teus projetos e alguém chegou e entulhou o teu poço? Entulhar o poço é bloquear o fluxo de algo que está fluindo, água. E se entulhou, bloqueou, a água para de fluir. Tem coisas que estavam fluindo e foram entulhadas na tua vida. O problema não é quem entulhou, o problema é que você parou nesse lugar de entulho e desistiu. Mas hoje é noite de levantar. Eu estou pregando para alguém aqui, Nova. Hoje é noite de levantar, pegar a pá e descobrir aonde você cavar, Deus abençoa. Aonde tu botar a mão, porque a bênção não está em gerar, a bênção está no Deus que diz: eu serei contigo. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Sabe qual é o problema? Você está chorando por essa empresa que perdeu, já podia estar com outra melhor. Sabe qual é o problema? Você está chorando por esse osso que estão aí, ó. Deixe brigarem por ele. Deus tem lugares de excelência para você. Só entulharam porque o Senhor está te empurrando para o lugar do teu propósito. Ezequiel, obrigado. Fica com Ezequiel. Sitna, obrigado. Fica com Sitna. Até que ele chega em Reobote. Alguém brigou por Reobote? Alguém quis tomar Reobote? Quando ele chega em Reobote, ele não fica em Reobote. Ele vai mais à frente e cava outro poço, em Berseba. Berseba passa a ser o lugar da habitação de Isaac. Jacó vai para Padã Arã, fica 21 anos e 6 meses. Quando ele volta, para onde é que ele volta? Lê a Bíblia, Berseba, Gênesis 32. E encontra Isaac aonde? Em Berseba. Em Berseba, Abimeleque vai lá com os poderosos da cidade dizer: desculpa, tu és mais forte do que nós, o Senhor é contigo, nós não queremos mais brigar, nós queremos fazer aliança, porque nós já entendemos que Deus é com você. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta entulhar, não adianta perseguir, não adianta falar gracinha, é melhor fazer aliança, porque o que tu carrega é mais forte. Olhe para quem está ao teu lado e diga: o que você carrega é mais forte. Eu vou repetir: o que você carrega é mais forte. Só que se você se tornar igual os entulhadores de poços, você conhece gente entulhadora de poços que se tornou igual os entulhadores? É gente que diz assim: falou mal, eu vou falar de volta. Perseguiu, eu vou perseguir também. O quê? Puxou meu tapete? Vou puxar de volta. Botou o pé para me derrubar? Olha o meu pezão esticado.
Tem gente que já podia estar vivendo o seu Berseba, mas se tornou entulhador de poço, igual os outros entulhadores. Mas hoje é noite de libertação e volta para o propósito. Eu vou repetir, hoje é noite de libertação e volta para o propósito. Hoje é noite de deixar quem quiser entulhar, entulhar. Eu vou viver sozinho, ou tem alguém que vai viver comigo aqui, Nova? Que o Espírito de Deus nos dê discernimento para perceber as vozes que estão gritando no nosso ouvido. Porque senão a gente vai viver com terrores e comportamentos, apelidando de síndrome, chamando de demônio, dizendo que é encosto, e na verdade é esquisitice de acúmulo de entulhos na alma. Você quer um exemplo prático? Gênesis 37, quando vendem o José como escravo, eles vendem o José para uma caravana de ismaelita, mas sabe o que eles mandam dizer para o pai? Nada. Eles pegam a roupa do José, sujam no sangue de cabrito, chamam o empregado, porque os filhos de Jacó não têm coragem de ir na frente dele e mentir, que o papai ia conhecer a cara deles. Eles mandam um empregado. O recado é esse: leva essa roupa para o papai e pergunta se ele sabe de quem é essa roupa. Eles disseram que o José está morto. Eles disseram que o José sumiu. Eles só mandam uma roupa suja e pergunta se ele sabe de quem é. O empregado chega diante do Israel, o rei Jacó, levanta a roupa e diz assim: seus filhos pediram para perguntar se o senhor sabe de quem é essa roupa. Quando ele olha a roupa suja, ele começa a gritar: é do José. Uma besta fera o matou, despedaçou e comeu. A roupa, o Jacó já enxergou um bicho, enxergou o José no chão todo despedaçado, o bicho comendo o José, e disse: vou viver a vida inteira com depressão. José estava morto, gente. Alguém falou que o José estava morto? É o Jacó que está recebendo um entulho na alma e vai se mover por esse entulho. Eu não sei o entulho que jogaram na tua vida, mas o irmão João Batista disse: ele tem a pá, limpará a sua eira e queimará a palha no fogo. É noite de livre. Que esse entulho saia da tua alma. Que esse entulho saia da tua alma. Você vai sair daqui com clareza. Você vai sair. Ai, ai, ai. Eu sinto graça de Deus aqui. Da noite para o dia, tu não começou a entender porque que a tua mente travou, porque que bloqueou tudo, porque que a inspiração sumiu. Você recebeu entulhos da vida e ficou acomodado nesse lugar de entulho. Não, eu não posso perder. Quem disse que com Deus tu perde? Não, eu não posso perder. Quem disse que com Deus tu perde? Vamos fazer aliança, Isaac. Por quê? Porque você se tornou. Eu gosto dessa expressão. Se tornou. Se tornou porque não era. Se tornou porque enquanto gente estava gastando energia para perseguir, Isaac estava se movendo em Deus, construindo algo que eles nem repararam. Escuta, esquece de publicar a sapata da obra. Porque quando ela estiver pronta, eles vão passar na frente e tirar foto e publicar por você. E isso não é sobre tijolo, embora um tijolo possa envolver essa história. É que a gente está muito preocupado em mostrar que está fazendo, e às vezes não termina o que começou, porque terminar é melhor do que começar. E se você parou por alguma razão, hoje é noite de recomeço. Eu sou batista, só que eu sou um batista que não prego com fundo musical, e você lembra disso.
Só que hoje o meu desejo, quando eu a ouvi tocar, eu falei, vai. Porque eu queria falar nesse tom, calmo, sereno e tranquilo. Porque tem momentos que você não precisa de uma marreta, você precisa de um bisturi para abrir a tua alma e dizer, resolve isso. Abrir a tua alma e dizer, resolve isso. As tuas ideias estavam te levando para o lugar de morte. Deus está te trazendo para um lugar de vida. Não faz do jeito que tu quer, fica no lugar que eu te mandar. Não faz do jeito que tu acha, fica no lugar que eu te mandar. Só que estar no lugar que Deus manda do jeito que eu quero é diferente de estar no lugar que Deus manda do jeito que Ele me plantou. Isaac ficou no lugar que Deus mandou do jeito que ele quis. Mentira. Até o momento que Deus espremeu Isaac, e agora ele está no lugar que Deus quer, do jeito que Deus quer, vivendo o que Deus quer e colhendo o que ele nem imaginava que colheria. Porque Deus não mente, Deus não engana, Deus não erra, Deus não comete equívoco. Tudo que a palavra liberou se manifestará na nossa vida. E encerra essa mensagem te dizendo novamente, já está liberado desde o versículo 3. Para Isaac se manifestou no versículo 12. Opa, pastor, para mim também, 9 versículos depois, não sei. Porque você pode estar vindo no culto e dizendo amanhã. A praga das rãs no Egito. Faraó dormiu com a rã, acordou com a rã, almoçou com a rã. Aí ele grita, Moisés, eu não estou aguentando mais não. Aí Moisés vai orar ao Senhor, o Senhor diz, vai lá. E pergunta para o faraó, quando é que ele quer que eu resolva esse problema de rã? Aí Moisés vai lá e diz assim, faraó, o Senhor mandou te perguntar. Ele vai tirar todas as rãs do Egito. E elas vão ficar só no rio Nilo. A pergunta é, quando o Senhor quer que ele resolva? Sabe o que o faraó disse? Amanhã. Tu está com sapo na cama, sapo no prato de comida, sapo no banheiro, sapo debaixo da tua roupa. Deus diz, quer que eu resolva quando? Tu vai dizer amanhã? Mas tem gente com sapo espiritual que não aceitou Jesus. Tem gente com sapo espiritual que desviou. Tem gente com sapo espiritual que está dando mole para o pecado. Tem gente com sapo espiritual que está recuando em vez de se aproximar. Tem gente com sapo espiritual que parou. E quando tu pergunta quando vai ser? Amanhã. Que Deus desperte a tua alma. Acabou o culto, eu estou ali no estande, olhando para os livros. E se tu quiser levar um, eu deixo tu levar. Tu me dá R$30, parcela no cartão, no Pix, do jeito que você quiser. Mas uma verdade eu quero esclarecer. Coloque-se de pé. Eu falei entulho, mas você sabe que essa conversa não é sobre entulho. É sobre lixo da alma. Eu falei entulho, mas essa conversa não é sobre entulho. É sobre coisas que te paralisaram na vida. Eu falei entulho, mas essa conversa não é sobre entulho. É sobre coisas que estão te impedindo de viver tudo aquilo que Deus tem. E é engraçado que algumas dessas coisas vieram transvestidas de boas ideias. Não, pastor, eu tive uma ideia maneira. E essa ideia está roubando você do seu propósito. Está roubando você do lugar que Deus tem. Não, a bênção está liberada para todo mundo. Mas quando ela vai se manifestar na nossa vida de forma prática, palpável e tangível, depende do que tu vai deixar sair e como você vai se mover a partir daí. A primeira coisa que eu entendo é que não dá mais para ficar longe de Jesus. Não, e quando eu digo longe é descompromissado. Não. Aí tu vai me dizer, pastor, mas se eu voltar para Jesus, se eu aceitar Jesus, eu tenho um montão de coisa que eu tenho que parar. A crise está aí, você não tem que se preocupar com o que tu tem que parar.
Você tem que se preocupar com o que você não pode deixar. E você não pode deixar de dar a vida a Jesus hoje. Todos nós, quando vamos escolher, escolhemos sempre o melhor. Jesus é o melhor. E Ele não nos escolhe. Ele deixa livre para que nós o venhamos escolher. E às vezes a gente rejeita. Mas essa noite, quarta-feira, Deus te trouxe aqui para te dizer, resolve isso, que as outras coisas serão consequência na tua vida. Porque o melhor que tem aqui, a última vez que eu vi, não tinha esses mega telões. Mudou. Está muito mais chique do que já era. Mas o melhor que tem aqui não é isso. O melhor que tem aqui não é a estrutura que a cada dia se qualifica para te receber melhor. O melhor que tem aqui é Jesus. Vou repetir para ver se tu se anima. O melhor que tem aqui é Jesus. Aí você sai com um bom lanche da cantina, uma boa camisa da Store, uma boa foto no hall de entrada da igreja, um bom relacionamento de amigo e amiga, mas esquece de levar o melhor, e o melhor está aqui. Ele está dizendo, e aí? Vai ou fica? Então eu preciso ser muito direto. Olhando daqui para mim, todo mundo é crente. Ainda mais que nós vivemos essa pós-liberdade, de eu poder pregar de blusa mais light, tênisinho, certo? Antigamente não, tinha que estar de manga aqui, gravata, terno. Os outros diziam, lá, crente. A gente não era não, era advogado, veio reclamar. Estou olhando aqui para mim, todo mundo é crente. Mas você sabe que você não pode sair daqui hoje sem tomar a melhor decisão da tua vida. É o DDD, decisões que decidem destino. E qual é a melhor decisão? Voltar para Jesus. Qual é a melhor decisão? Aceitar Jesus. Pastor, e se não der certo? Quem disse? E se der certo? Ai, pastor, mas o senhor não sabe o que me derrubou. Não sei mesmo, mas eu sei o que te levanta, e é Jesus que está aqui hoje. Eu sei o que te sustenta, e é o Cristo. Então eu quero orar com você. E eu sei que é desafiador, eu sei que é difícil, mas alguém vai te ajudar a chegar aqui. Você que está aceitando Jesus, você que está voltando para Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente, que eu quero orar com você. Essa é a noite de você ser livre de coisas que prendiam você, de coisas que entulhavam, que tiravam a fluidez. Volte a ter vida, e vida em abundância. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Cristo te chama para você viver vida, e vida real em todos os níveis. Não estamos te chamando para trocar de religião. Estamos te chamando para conhecer o Cristo que muda a vida. Tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até bem-vindo ao seu lugar de filho. Tamam contra mim. Já quebrou o gelo, cadê você? Cristo hoje está aqui dizendo, vem viver o que Deus tem para você. Jesus é o melhor que tem nessa igreja. Não deixe para amanhã aquilo que Ele marcou para hoje. Mas quem vai apagar? Vem para Jesus! Vem para Jesus! Hoje é o dia que Cristo marcou para você. Sai do seu lugar. De repente você está dizendo, mas aqui eu já aceitei. Eu sei, mas eu não sei. É por isso que eu preciso que você denuncie. Eu estou aceitando Jesus, eu estou voltando para Jesus, e nós queremos orar com você. Já tem festa no céu. Cadê a festa da Inova? Vem, vem, eu sei. vem. Que chegará a minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos, o meu Deus. Cante. O meu Deus
olhos e cante ao Senhor. E a sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Vamos orar ao Senhor. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Se tem alguém na live, escreve teu nome aí, nós queremos orar por você. Mas onde está a terceira pessoa para a gente poder orar? Saiba que você tem um inimigo e ele te odeia muito. E o desejo dele, o projeto dele é que as histórias ruins dos seus avós, dos seus pais, se repitam na sua vida também. E a única possibilidade que você tem de escapar desse projeto é se você convidar Jesus para sua casa e quebrar esse projeto do inferno e acessar as promessas do eterno para sua vida. E provavelmente você foi marcado por essas histórias ruins, aquilo que seus avós viveram, aquilo que seus pais viveram, aquilo que talvez eles fizeram contigo. E a única forma de você quebrar esse ciclo ruim é se você convidar Jesus para sua casa, é se você convidar Jesus para sua vida. Essas histórias ruins do passado te marcaram tanto que estão controlando as suas tomadas de decisões, moldaram a sua identidade de uma forma que você tenta até viver coisas melhores, mas não consegue porque está preso num ciclo. A única forma de escapar disso é se você trouxer Jesus para a sua vida. Onde está a terceira pessoa? Eu vou orar agora e encerrar. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Não é para constranger, mas vê se tem alguém do seu lado e traz aqui na frente. Eu sei que tem mais gente para vir. Aplaude aquele que vive e reina para todo sempre. Aplaude aquele. A terceira veio, a quarta veio. Cadê a quinta? Sai do seu lugar e vem. Nós queremos orar. Estamos lá em 9. Nós sabemos festejar. Eu tenho a marca da... Isso, vamos! Sai do seu lugar e vem! Traz alguém aqui! Eu já vou orar, já foi pregado. Eu só estou ganhando tempo para você vir. Eu sei que é uma luta sair daí. É uma batalha travada na mente. Tu fica, vou, não vou, vou, não vou. E que luta é essa? O diabo quer você ir, mas o teu pai está te chamando de volta para casa. Ouça a voz do seu pai, vem! Vença essa batalha mental. Vença essa guerra. Cadê a próxima pessoa para Jesus? Nós queremos orar. Sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem. É noite de envergonhar o adversário. Vem. Estenda suas mãos para cá, igreja. Nunca falhará. Enquanto nós oramos, você pode sair do seu lugar e correr aqui no altar. Pai, nós abençoamos essas vidas que estão aqui na frente, os teus filhos que estão se decidindo pelo Senhor. Oramos, ó Pai, lançando fora todo emocionalismo e pedimos uma decisão que transforme o caráter, transforme a vida. Fortaleça, ó Pai, essa decisão que está sendo tomada esta noite. Dê firmeza aos pés, aos passos de cada filho que está aqui à frente. Eu oro para que o Senhor guarde a casa, para que o Senhor guarde a família. E neles, ó Pai, sejam encerrados todo ciclo de maldição. História dos avós, dos pais, não sejam repetitivas na vida deles, mas seja iniciado um novo ciclo de prosperidade, bênçãos sem medidas para a vida de cada um deles. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa projetar o seu caráter neles e eles possam manifestar a vida de Cristo em todos os seus dias. Pela autoridade que é no seu nome, como igreja, nós abençoamos cada um desses que estão aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Isso. Pai, nós oramos pedindo para que o Senhor guarde a nossa casa, pedimos para que o Senhor guarde a nossa família.
A melhor palavra é aquela que nós colocamos em prática. Nos ajude, Espírito Santo, a discernirmos tudo aquilo que ouvimos essa noite, a colocarmos em prática cada instrução que foi liberada desse altar, e nossa casa seja próspera, seja abençoada, para a glória do teu santo nome. Pedimos o restante de semana abençoado, que o Senhor guarde a nossa casa, se preciso que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a nossa casa, a nossa família não sejam atingidas, ó Pai. Se o nosso adversário se apresentar por um caminho, ele tem a opção de 7 para bater em retirada, mas a nossa casa seja guardada no esconderijo do Altíssimo. Pedimos, ó Pai, o sono do justo essa noite. Ao chegar a casa, logo nós viemos deitar e pegar no sono, com a certeza que o Senhor não voltar, levantaremos amanhã, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, e mais uma vez, suas misericórdias possam se renovar sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Vire para essa pessoa bonita que está do seu lado e aplaude ao Senhor pela vida dela. Isso, aplaude ao Senhor pelo ministério de louvor, aplauda o Senhor pela mídia, pelo preletor da noite, pelos obreiros, as tias da salinha que está tomando conta do teu filho, e o principal, aplauda a presença de Deus. Eu te abençoo com o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e meigas consolações do parceiro ajudador Espírito Santo, seja com toda a igreja que ama e aguarda a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam: Deus te abençoe, vai em paz, fique com Deus.